Olá. Vamos ver quem tá aqui. Estão me ouvindo, meninas? Vocês estão conseguindo me ouvir? Só me avisem, por favor. Boa, obrigada. Eu não consegui fixar o tema. Tá, mas... Enfim. Ai, meninas, me ajudem. Não consegui fixar o tema. Deixa eu ver aqui. Isso tudo é muito novo pra mim. Ver como é que eu conseguiria fixar aqui o nosso tema pra gente ficar com ele fixo, pra todo mundo saber qual é o tema da nossa live, né? As meninas me explicaram, mas eu me perdi aqui. Bom, mas paciência. Eu cliquei em cima, Bia, e ele não ficou. Ó, tô clicando em cima dele, como você tinha dito. Eu cliquei e ele não ficou. E agora? Vê se tá fixo pra vocês. Pra mim ele não tá. Eu fico clicando e ele não fica fixo. Ah, consegui. Consegui. É pra clicar em cima da logo, né? Consegui. Show. Bom, gente. Então eu vou dar início aqui. Para conversar, a gente dá esse início à conversa, né? Então, meu nome é Amanda, eu sou hoje pesquisadora da FEST, que é a Fundação Espírito Santense de Tecnologia, e sou vinculada ao Laboratório de Nectologia da UFES, sob coordenação do professor Aguinaldo. Aqui hoje eu vim pela live, né, dos amigos da Jubarte, pois sou pesquisadora colaboradora do Jubarte Lab, que é um pedacinho, né, do caso do Amigos da Jubarte, destinado às pesquisas com as baleias jubartes, tá? Hoje a nossa live, a gente chamou, então, uma convidada muito especial para falar sobre as baleias francas, que é a Karina Grock, tá? Vou chamar ela daqui a pouquinho, ela vai entrar aqui com a gente, pra gente fazer esse bate-papo, assim, de algumas semelhanças, algumas diferenças, as pesquisas que a gente, né, vem realizando, o que se sabe até hoje, né, o que ainda tem que descobrir, o que é preciso ainda saber para preservar, para conservar essas espécies, tá? Então, deixa eu ver aqui com vocês. Então, hoje eu faço pesquisa com drone e monitoramento, tá? De megafauna. Trabalho na parte no Labnecton, né? A gente trabalha tanto com cetáceos no geral, baleias, golfinhos, como com tartarugas e aves, né, na parte de drone e monitoramento. No Jubarte Lab, a gente está desenvolvendo essa pesquisa de drone e monitoramento para nos auxiliar um pouco mais a entender essas baleias aqui na nossa Grande Vitória, no Espírito Santo. Deixa eu ver. Bom, a Karina, então, ela é do Instituto Australis, tá? Ela trabalha com baleias francas há muitos anos, então nada mais justo que chamá-la para fazer esse bate-papo para a gente conhecer um pouco mais sobre as baleias francas, né, que passam ali pelo nosso sul do Brasil, ficam mais concentradas no sul do Brasil, e ela é então a nossa especialista de hoje. Deixa eu ver. Como é que eu chamo a Karina agora? Karina, você entra aqui com a gente? Por favor, pra gente dar essa continuidade à nossa live. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Gente, eu sou meio nova, tá?
nesse sistema aqui. Ei, Karina, Oi, consegui! Tudo bom? bem? Tudo, consegui aqui chamar. Tá, joia, que bom, estamos aí. Sim. Então, eu queria que você desse, de repente, né, conversasse sobre a atuação de vocês aí do Instituto, né, sobre o seu histórico, assim, como pesquisadora do Instituto Australis. Uhum, joia. Eu não consegui ouvir toda a tua introdução, mas eu sei que tu já, via final, que tu já me apresentou, me chamou, então eu queria também, primeiramente, agradecer o convite, né, de vocês para a gente poder falar sobre as nossas gordinhas aqui do Sul. E, e, e as primas dos oceanos, né? As duas baleias convivem nesse marzão aí, então é um privilégio a gente poder estar falando um pouco sobre elas, sobre o nosso trabalho, compartilhando um pouco com esse público que sempre está querendo, carente de informações, né? Como tu falou, eu Sim. trabalho com as francas, eu sou atualmente diretora de pesquisa da Austrália e coordenadora do ProFranca, que é o nosso novo projeto patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Nós somos contemplados no edital público de seleção que aconteceu em 2018, iniciamos a execução desse novo projeto no final de 2019, com o objetivo de continuidade ao nosso trabalho de pesquisa, ampliar, fortalecer e conseguir, né, continuar esse trabalho de longo prazo das francas que a gente vai ter, com as baleias francas, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais na live de hoje. Como a gente está acompanhando também os... Falhou aqui para mim. Eu não sei se foi aqui ou se foi lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Que eu não sei se foi com a minha Aqui, conexão. Foi, voltou. Voltou. teve um corte, estou te ouvindo de novo agora. Tá, eu também. Acho que encerrou na parte, você falou do projeto da Petrobras Ambiental. Uhum. Isso, que a gente iniciou a execução desse projeto no final de 2019, não sei se chegaram a Isso. ouvir isso, Sim, sim. e com o objetivo, e esse projeto tem o objetivo de dar continuidade ao trabalho de longo prazo que vinha sendo feito com relação à conservação das baleias francas aqui no sul do Brasil. Está permitindo que a gente continue, que a gente amplie, Muito desenvolva bom. novas pesquisas que são muito importantes para a conservação dessa espécie, que ainda é uma espécie ameaçada, diferente da jubarte, que todos os esforços de conservação já conseguiram tirar, através dos esforços, né, de muitas instituições, já conseguiram, tem um trabalho de longo prazo do Instituto Baleia Jubarte, ao longo da costa, a Uhum. ocorrência das francas, Sim. inclusive, né, no Espírito Santo também, onde vocês atuam, que proporcionou ajudou, né, a proporcionar que a espécie saísse da lista de espécies ameaçadas de extinção, que para a gente, como Sim. pesquisador, né, como Ah, é ótimo, na luta por essa espécie é muito gratificante, sem dúvida. É para isso que a gente com trabalha. certeza. Com certeza. Então, eu pensei em seguinte, fazer, de repente, eu falo algumas características, né, de identificação da jubarte, Ah, para o bem pessoal legal que não conhece, isso. né, o pessoal que, de repente, vai fazer, né, algum passeio ou está na beira da praia e acaba avistando os animais. Então, Uhum. para a gente fazer, eu falo algumas características que eu acredito que sejam relevantes, e aí falo da jubarte, e aí te chamo, de repente você fala daí da franga, para o pessoal do sul, ou até mais aqui para cima, que tiver conseguir reconhecer E a baleia franga também. vamos apresentar as duas espécies, né? Isso, isso. Então, gente, a baleia jubarte, ela tem algumas características assim que auxiliam na identificação do animal, né, como longas nadadeiras peitorais, pode chegar até um terço do tamanho do comprimento total delas. Elas, inclusive, têm comportamentos que elas colocam essa nadadeira para fora, fazem batida de nadadeira peitoral. Então, você consegue ver aquela longa nadadeira para fora né, da água, que auxilia bastante, então, na hora de tentar fazer uma identificação. Elas têm algumas calosidades quando elas estão em natação,
a parte dorsal, a nadadeira dorsal delas, elas apresentam algumas calosidades, inclusive um pouco como se fosse uma corcundinha. Até o nome em inglês delas faz referência a isso, né? Algumas não têm a presença da nadadeira dorsal falcada. Elas têm uma protuberância, assim. Então, quando elas estão em natação, fazendo um mergulho, a gente consegue ver aquela protuberância com as calosidades. Elas possuem pregas ventrais, aqui, que vem aqui do queixo, mais ou menos até a altura, né, da barriga. Essas pregas, elas auxiliam na hora da alimentação. Então, elas pertencem a uma família de baleias que tem essas pregas ventrais também. A coloração delas, da caudal principalmente, ela pode variar de preto, totalmente preta, a nadadeira caudal, até branca. E, inclusive, isso auxilia para o pessoal que trabalha com fotoidentificação, para ver distribuição, para ver, né, a estimativa de abundância populacional, tudo isso auxilia. Então, essa nadadeira ela é diferenciada. Além de ter um formato com uns recortes, cada coloração de cada baleia ela é diferenciada como se fosse uma impressão digital. Então, os pesquisadores conseguem fazer essa fotoidentificação dessas baleias com essa coloração diferenciada. Algumas acaba ficando toda escura, mas possuem alguns recortes diferenciados e outras vão variando até um branco total. Tá? Deixa eu ver assim. Bom, elas chegam até 16 metros, mas aí algumas coisas vão começar a coincidir com as francas. Acho que fala então, Karina, de repente das francas, que o pessoal vê algumas diferenças, assim, né? Então, vou tentar fazer um comparativo aí com as jubates, né? Show! As Show! francas, elas são, até vou de trás para frente, que falou do tamanho, né? As francas, elas são, Uhum. assim, o tamanho máximo conhecido é um pouquinho maior que as jubates, elas podem Uhum. chegar a 18 metros de comprimento e pesar até 60 toneladas. No entanto, os animais que a gente tem aqui no Brasil, as informações que a gente tem, infelizmente, de indivíduos encalhados, né, apontam que a média de tamanho das baleias adultas é um pouquinho menor atualmente, em torno de 15 a 16 metros, e talvez até a das jubates, porque elas sofreram uma pressão Sim, em sim. função da caça, né, que acabou possivelmente isso reduzindo o tamanho desses animais. Mas, de qualquer forma, são animais gigantes, né? 15, 16 metros de baleias, 15, 50, 60 toneladas, é muita coisa. E É as muita francas são coisa. mais pesadas que as jubates, né? Que Uhum. um pouquinho Isso. menos, 40 toneladas, 30 por aí, os 35, 40, por aí. E então, começando por aí, né, pelo tamanho, o filhotinho nasce já com em torno de 4 metros de comprimento, a jubarte nasce um pouquinho menor. E em termos de características externas, né, vamos entrar um pouquinho nesse comparativo. A franca é um animal que tem o corpo predominantemente todo preto, e dá para ver, inclusive, no painelzinho aqui atrás, nesse banner que eu tenho aqui, a gente tem uma baleia franca, dá para ver que o corpo é todo preto, e ela tem ali na cabeça um conjunto de calosidades, que na verdade são espessamentos naturais da pele, colonizados por organismos chamados cianídeos, ou popularmente conhecidos por piolhos de baleia, e que, diferente da jubarte, que a cauda é utilizada para fotoidentificação, a franca é justamente esse conjunto de calosidades que elas têm na cabeça, cujos cianídeos conferem uma coloração branco-amarelada. E isso acaba, como os cianídeos eles ficam em cima dos calos, eles vivem somente ali, passam toda a vida deles ali, se reproduzem, tudo ali. A gente fazer uma fotografia aérea, e por isso a gente faz monitoramento aéreo, depois a gente vai falar sobre isso, a gente consegue foto-identificar essas baleias, fazer reconhecimento individual. Eu já falei numa live nossa, quem tiver curiosidade de saber mais, não vou aprofundar aqui, que não é o caso, a gente tem muitas outras coisas legais para conversar. Sim. Eu fiz uma live só sobre isso, ela está disponível no Instagram do Instituto Australis, no nosso Instagram. Então, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre isso e saber informações, dados, o que a gente tem de baleias catalogadas, vai lá, visita no nosso Instagram, que tá tudo ali. Também a franca, elas têm, diferente da jubarte, elas têm as peitorais, elas não são compridas, elas são mais curtinhas, um formato que a gente caracteriza como trapezoidal, são mais quadradinhas, assim, elas são mais curtas e mais largas do que as outras espécies de baleias, proporcionalmente falando. Também serve, né, como um leme para natação, uma espécie de pá,
só que é diferente da jubarte. Mas também quando elas viram com o vento para cima na superfície, muitas vezes acontece, elas expõem a nadadeira e isso auxilia o reconhecimento, a diferenciação para as outras espécies de Sim. baleias. E, além disso, nas calosidades, uma outra coisa que é completamente diferente da jubarte, que dá para ver no banner aqui atrás, é que a franca não tem nadadeira dorsal. E se a gente enxerga uma baleia franca no mar, ela tem o hábito de ficar um pouco boiada na superfície, ela parece uma berinjela, porque é toda lisa, é bastante gorda, tem o corpo todo liso, né? E sem a dorsal, o que também facilita muito o reconhecimento individual, diferenciação com relação à jubarte. As francas também, elas têm, quando produzem o borrifo, ele sai, a gente consegue visualizar em forma de V, porque elas têm o orifício respiratório um pouquinho mais separado, uma configuração ali que quando elas borrifam saem V, que é diferente da jubarte, que é mais comprido, né? Borrifo mais único, Exatamente, é. Eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa das características da franca. Alguns indivíduos podem ter mancha branca no corpo. E manchas pequenas no ventre e no dorso, que também podem ser utilizadas para fotoidentificação. Me lembrei de uma coisa agora, a cauda da jubarte, que é branca embaixo, da franca é toda preta, e a borda não é serrilhadinha, como tu falou, né? A borda é lisa, a cauda é bastante larga e pontuda, inclusive o comprimento, a largura da cauda, ela pode chegar a 1/3 do comprimento do corpo da baleia franca, é bastante larga, e isso também é bastante característico. Apesar de elas serem primas de anos, né, elas têm sim. A caudal da franca me remete bem àquela caudal, quando o pessoal desenha uma caudal, assim, bem, né, ou aqueles pingentes, assim, é muito, muito próximo à caudal da franca mesmo, né, aquele bem desenhadinho, bem bonitinho, assim. Lembrei de uma outra coisa que tu falou, da jubarte, que ela tem pregas ventrais. E a franca não tem. A forma como a franca se alimenta é diferente, ela filtra o alimento na superfície, não tem as pregas ventrais que expandem, ela filtra plâncton, né, crio, na verdade, na superfície como uma espécie, fazendo uma espécie de arrasto, o que é um comportamento alimentar diferente da jubarte. Sim. As jubartes, elas vão abocanhando por baixo o maior número possível daquele cardume para depois fazer a expulsão pela língua. E aí, esses sulcos, assim, eles se expandindo, eles conseguem maior quantidade de água com crio, com tudo junto, né? Não, ela tem que ir nadando, né, na superfície, fazendo uma espécie de arrasto de superfície, e vai filtrando o alimento. A curvatura da boca da franca é toda diferente, né, bem curva, justamente uma adaptação em função desse comportamento alimentar que elas fazem. E isso me remete a uma semelhança entre as duas espécies. Talvez eu vá antecipar o que a gente vai falar em seguida, mas que já pode ser a introdução. Não, tem problema. Elas se alimentam na região antártica e isso é uma semelhança entre as duas, né? Talvez até elas compartilhem algum hábitat, porque elas se alimentam da mesma coisa do crio e no mesmo lugar. Sim, isso mesmo. Tá, então, de repente vamos falar, acho que dos comportamentos, assim, que também é acaba que é o que o pessoal visualiza, né, tanto quanto tá na praia, como em embarcações de turismo, né, mesmo na pesquisa, são os comportamentos, principalmente os comportamentos aéreos que esses animais eles fazem, né. A jubarte, assim, eles têm, então, a batida de cauda, né, tem batida de peitoral, esses comportamentos podem estar, todos os comportamentos, na verdade, que eu for falar aqui da jubarte, são suposições que as pessoas, né, que os pesquisadores, ao longo dos anos, vão tentando enquadrar em algum tipo de comportamento que possa identificar aquilo, né? Então, as batidas mais agressivas, batida de caudal, batida de peitoral, eles podem estar associados a questões um pouco mais agressivas, mas para tentar fazer alguma comunicação entre elas, né? Além disso, aqui no Brasil, na região de Abrolhos, as jubartes, a região de Abrolhos é onde tem o maior berçário das jubartes aqui no Brasil, né? Onde a maior parte da população que vem na migração fica, né? No Banco de Abrolhos, eles fazem um comportamento que é somente visto aqui, que é uma exposição caudal parada. Então, essa cauda, ela fica, às vezes, por 15 minutos para cima da água. E aí existem algumas suposições do que pode representar esse comportamento. Ele já foi avistado fêmea fazendo esse comportamento com o filhote na volta,
né, dessa fêmea na volta do pedúnculo, fazendo pequenos mergulhos. Então, ele poderia estar associado à amamentação, uma facilitação da amamentação, já que a parte ali dos sulcos onde sai o leite, ele fica bem embaixo. Então, quando ela levanta a cauda, ele fica mais próximo da superfície. E isso pode auxiliar o filhote a ir respirar enquanto está amamentando, né? Ele consegue chegar mais próximo da superfície e descer mais perto ali do pedúnculo, onde ficam as fendas mamárias. Então, pode estar associado isso às fêmeas. Aos machos, né? Quando estão com a cauda, então, nessa exposição parada, pode significar, pode auxiliar na propagação do canto, porque isso também é um tipo de comportamento. Os machos, eles fazem um canto, né? O famoso canto das baleias. Os machos, eles fazem esse canto nesse período reprodutivo, e que pode estar associado, então, para fazer, tanto para chamar as fêmeas, como uma corte, como para afastar outros machos que estejam na volta. Então, são algumas suposições também. E esse canto, se feito com o animal de cabeça para baixo, com essa dorsal parada, com essa caudal parada, desculpa, ele pode ajudar a propagar o som, né? Esse som pode propagar numa velocidade maior. E, então, outra exposição sobre por que, né, poderia ter esse comportamento. Bom, já que eu falei do canto, eu vou falar rapidinho assim. Então, os machos, eles fazem esse canto. Esse canto ele é formado por algumas frases, né? E essas frases eles formam uma canção. E acredita-se por pesquisas que ao longo de 5 anos, a cada ano essas frases vão modificando um pouco. E que a cada 5 anos eles produzem um canto totalmente diferente de 5 anos atrás. Né? Esses estudos com bioacústica, assim, eles estão avançando muito nessa área para tentar identificar mesmo esses cantos desses machos, né? Então, quando o animal tem essa exposição caudal parada, mas ele expõe também a cauda, como outros cetáceos também, na hora de fazer o mergulho, né? Então, aí que auxilia os pesquisadores para fazer a fotoidentificação. Então, lá na região de Abrolhos é muito tranquilo fazer a fotoidentificação desses animais quando estão com a nadadeira caudal parada. E é somente lá que acontece. Aqui na Costa Espírito Santo a gente não tem registro desse comportamento, e nem em outros locais da Bahia também. Deixa eu ver outro. Eu posso Não, pode falar. um comparativo desses aspectos aí com relação à franca, né? Bom, pode fazer. O comportamento de exposição caudal, né? A franca aqui é muito raro a gente ver. Ela tem, no período reprodutivo, ela tem o hábito costeiro. Aí a gente já entra um pouquinho em hábitos, né? Fica bem pertinho da costa, próximo à arrebentação das ondas. Eu costumo brincar que elas disputam onda com os surfistas. Isso faz com que a gente consiga avistá-las da costa, da beira da praia, e realizar a maior parte das nossas pesquisas a partir de pontos fixos de observação. Mas elas têm esse comportamento de expor a cauda lá na Península Valdez. Isso é mais comum, porque a área onde elas ocorrem também é costeira, mas é dentro de golfos que na parte mais interior tem grandes profundidades e permite com que elas façam esse comportamento. Mas assim como tu falou, não tem muita certeza sobre o que significa isso, né? Tem várias hipóteses, algumas compartilhadas aí com a da Jubarte, mas a diferença com relação à franca é que elas não cantam nessa posição. As francas, entrando nesse assunto de canto, também a gente fez uma live sobre isso no início de maio. Essa, infelizmente, não está disponível no Instagram, mas nós estamos querendo disponibilizar. A gente gravou ela e quer disponibilizar no YouTube, vai disponibilizar em breve. Mas as francas, elas produzem sons, elas se comunicam, mas não são canções elaboradas assim como as jubates. É diferente. E uma curiosidade até, né? Será que essas espécies elas se escutam? Será que existe qualquer... Eu sempre fui muito curiosa com isso. A gente não sabe. Inclusive nas áreas onde tem os golfinhos, enfim, que emitem também os cliques, que emitem os sons. Será que tem... que eles conseguem... É audível para eles? Não sei também. Não, com certeza. É um comportamento que é observado aqui também, né, com as jubates, o macho escorte, então, que seria um animal que alguns já foram biopsiados, então foi identificado que seria, né, macho, na maioria dos casos, que eles acompanham as fêmeas já com filhote. E aí, enfim, suposições do que seria, provavelmente para já garantir uma fêmea para fazer a cópula quando ela já tivesse, né, depois de um tempo já com filhote, ele está ali do lado para garantir, então, essa fêmea para o próximo período reprodutivo.
Quanto tempo Mas, assim, fica com o filhote? Acho que isso é... o filhote, ele começa a desmamar, começa um processo de desmame a partir dos 6 meses. Entre 6 até 10 meses, ele vai começar esse processo de desmame. Mas Franca. mas tem assim, tem estudos que falam que quando elas não fazem um intervalo de 2 anos entre um ciclo reprodutivo, entre uma gestação e outra, elas causam um estresse na própria hormonal mesmo, da própria baleia, muito forte. Porque ela já está grávida, ela ainda tem um filhote que precisa de amamentação, né? Precisa amamentar ainda. E aí ela já vai ter que fazer, já com esse filhote, muitas vezes, fazer essa migração grávida. Então, que as fêmeas elas tentam evitar. Até uma parte esqueci de comentar da exposição caudal parada, inclusive associaram também a fêmea numa tentativa de não aproximação de nenhum macho, ela levantar quando não tem filhote, levantar a cauda e ficar com a cauda parada para, não chega perto que eu não estou disponível, vamos dizer assim, mas tudo suposições também. Mas então, assim, esse macho, ela pode fazer uma gestação seguida da outra, mas que isso geraria um estresse, né, hormonal na própria fêmea que a fêmea tenta evitar. Mas esse macho, quando ele acompanha, ele já fica acompanhando quando já tem um filhotinho que acabou de nascer na temporada. Então, isso é diferente, né, das francas, porque as francas elas têm um filhote a cada 3 anos. É muito raro elas terem filhote com intervalo menor. E isso acontece quando elas perdem o filhote por algum motivo, ou durante a gestação, e o filhote acaba nem nascendo, e elas têm um ano para se recuperar e para engravidar no ano seguinte. Elas se não se tem nenhum registro de uma franca ter um filhote num ano e o outro no ano seguinte, elas também passam um ano com o filhote, né? No caso de ter intervalo de 2 anos, sempre é atribuído a perda do filhote, ou durante a gestação ainda, ou logo após o nascimento, porque aí já dá início ao processo de recuperação física para ela poder engravidar de novo e ter um novo filhote. sim. Tem visto ultimamente não, mas assim, a gente tem tido algumas baleias francas que estão aumentando esse intervalo de gestação. Isso está sendo estudado ainda. Isso é um problema sério, não nas nossas francas aqui do Hemisfério Sul, cuja população está crescendo. Inclusive, amanhã, vou fazer propaganda da live de amanhã, a gente vai falar Isso. que a gente tem de novidades sobre o crescimento populacional, a quantidade de baleias que a gente tem aqui no Sul, como resultado, que é um resultado da tese de doutorado do Eduardo Renaud Braga, que é um dos nossos biólogos, que ele acabou de defender, finalizou. Então, amanhã ele vai contar tudo para a gente. Então, eu não vou falar nada aqui, mas um dos motivos que as francas, esse atraso no intervalo, esse aumento no intervalo reprodutivo, é um dos motivos que as francas do hemisfério norte tem, além da questão da alta taxa de mortalidade, tem dificuldade em aumentar a população, em se recuperar. A gente aqui tem algumas francas que, em função da fotoidentificação, né, a gente consegue ver o retorno delas, a gente consegue fazer um acompanhamento de uma grande parte da população através da fotoidentificação, no monitoramento aéreo, e a gente viu que algumas estão aumentando esse intervalo reprodutivo. Não é todas, não é sempre, é aleatório, a gente está começando a estudar isso, e talvez uma das explicações é um trabalho que a gente já conseguiu identificar inicialmente, que a gente tem a reprodução da baleia franca, ela acompanha a flutuação da disponibilidade de alimento na Antártida. Então, em anos que tem menos alimento na Antártida, ou seja, menos crio, a gente tem, consequentemente, em anos seguintes, menos baleias francas vindo aqui para o nosso litoral, tendo seus filhotes, porque provavelmente a falta de alimento faz com que elas tenham que gastar mais energia em busca de alimento. Talvez isso, naturalmente, como uma defesa individual, faça com que a fêmea não consiga não se reproduza, nem entre no cio, né? Ela vai demorar mais tempo para se recuperar da gestação anterior, vai ter que se alimentar mais, isso vai atrasar um pouco e vai ampliar esse intervalo reprodutivo. Então, isso é uma coisa que a gente está... que amanhã o Eduardo vai contar mais para a gente, e a gente está começando a também prestar atenção nisso, porque é importante para a conservação da espécie, né? E como Claro, eu falei, até para ter uma perspectiva, né, de crescimento. Exatamente. A população das francas ainda é considerada ameaçada. Aqui no Brasil, ela está em recuperação. Essa recuperação é lenta, né? Elas foram, tanto a franca como a jubarte, foram caçadas durante muitos séculos, até quase a extinção. E a jubarte, como tem justamente esse ciclo reprodutivo mais curto do que a franca, e talvez a população original também fosse diferente antes da caça das francas, elas também conseguiram se recuperar
mais, né? As jubates têm alguns hábitos diferentes, são mais abundantes no mundo inteiro, o que é um cenário hoje um pouco diferente, bastante diferente das francas em todo o hemisfério sul, e especialmente com relação ao hemisfério norte, então nem se fala. Mas isso já é conversa para Sim. uma outra live. Não, vou aproveitar o teu gancho, assim, né, dessa parte de população. As Jubates, inclusive um trabalho que saiu agora de 2019, do Zerbini, ele cogita que elas tenham chegado a 93% já do que seria a abundância delas na pré-caça, né, antes da caça ali. Então, assim, é um crescimento muito grande, né? Ela tem uma projeção que em 10 anos elas consigam atingir, então, a abundância máxima que elas tinham antes da caça, justamente, né, porque são umas baleias que foram muito tempo conservadas, é um trabalho muito longo dos pesquisadores, né, com certeza, mas elas, provavelmente, isso também auxilia bastante, essa reprodução talvez um pouco mais rápida, Sim. né? E também, acredito, né, elas têm o hábito costeiro delas, ele não é tão costeiro quanto o da franca. Né? Isso também ajuda um pouco, elas são um pouquinho mais lá para o talude, ali, para a quebra da plataforma. Nas francas, eu lembro na época da faculdade, assim, que eu fiz lá no sul, né? Fiz biologia lá no sul. E aí a gente ia para Santa Catarina para ver, porque lá no sul a gente consegue avistar as baleias francas. Só que, como aquele nosso litoralzinho é reto, né? A não ser ali em Torres, que tem uma falésia que dá um auxílio para a gente ter uma visão mais ampla da costa, a gente consegue ver com um pouco mais de dificuldade. Mas eu lembro que em Santa Catarina, assim, qualquer lugar que a gente parava, subia, a gente via aquelas francas muito próximas, assim, muito perto dos surfistas, né? É um bicho que realmente é muito, muito costeiro. E acredito até que a caça tenha feito um estrago maior nessas populações nesse período, assim, porque era muito fácil, né? A baleia franca, o nome original em inglês dela é right whale, baleia certa, porque ela era considerada certa para caçar pelos caçadores, por dois motivos. Um, porque durante o período reprodutivo ela se aproxima muito da costa, como tu, né, mencionou, e outro, porque como ela tem muita gordura, a camada de gordura dela embaixo da pele chega a 40 centímetros de espessura, pode chegar nos animais maiores, ela flutua, ela boia depois de morta, e isso facilitava o arrasto dela até a embarcação, até a costa, no caso da caça costeira, né? Então isso tornou essa espécie muito vulnerável e muito fácil de ser caçada, por isso talvez ela tenha sofrido mais com a pressão do que a jubarte, por exemplo. A caça foi até muito recente, até no início da década de 70 se caçava baleia franca aqui no sul do Brasil, e a caça parou por falta de baleias. Foi quando o nosso tem trabalho relatos começou aqui no sul, né? Quando elas começaram a retornar depois da caça no início da década de 80. Os primeiros indivíduos começaram a aparecer, a gente começou a fazer os primeiros levantamentos pelo, antigamente, Programa de Pesquisa e Conservação da Baleia Franca, que era chamado Projeto Baleia Franca. Isso já se passam agora quase 40 anos, e agora a gente está começando a ver um número maior de baleias, nos últimos anos, enfim, a gente está começando a ver essa recuperação, e as jubates, felizmente, foram mais rápidas. Isso é muito bom. E eu acredito que essa proximidade da costa, porque você tem que ter alguns aparatos de caça, né, para fazer em alto mar, e da baleia franca, o barco, justamente porque ela está muito próxima, você conseguia fazer o arrasto dela até a areia depois, né? Não é precisava de aparatos de pesca, assim, enormes, né, para fazer todo o processamento dela em mar, não precisa disso, né? Você conseguia trazer ela para a costa muito fácil. A gente então, tem realmente Desculpa. Eu tô vendo que a gente tem várias perguntas aqui, talvez algumas relacionadas ao que a gente, né? Talvez a gente possa responder alguma coisa agora, não sei o que. Pode. Show. Tem aqui se é possível, pelas calosidades, diferenciar macho e fêmea. Então, não é possível. Os primeiros estudos mostraram, as primeiras suposições, se acreditava que talvez, começaram lá na Argentina, lá na Península Valdez, pelo pesquisador Roger Payne, que é a referência quem descreveu essa característica da franca das calosidades serem únicas para cada indivíduo e serem como uma impressão digital, né, o RG das baleias. E uma das hipóteses na época era de que talvez os machos tivessem mais calosidades do que as fêmeas. Mas isso não se confirmou. Essa diferença ela é ínfima, não existe. A gente tem fêmeas. E, na verdade, aqui a gente conhece mais fêmeas do que machos, porque a gente tem principalmente fêmeas que vêm para cá grávidas para o nascimento dos filhotes.
A gente tem a ocorrência de indivíduos solitários, é diferente da jubarte, que tem o escorte, que acompanha e tal. A gente tem pouquíssimos potencialmente machos que vêm para cá. A gente quase não vê acasalamento, tem uma situação toda diferente. Então, a gente conhece mais as fêmeas, mas das fêmeas que a gente conhece, a gente tem um pouco mais de 1.000 indivíduos catalogados, desses quase 400, um pouco mais de 400 são fêmeas. As outras são entre filhotes e indivíduos que a gente não sabe o sexo porque nunca viu com filhote. Então, pode ser até que seja Sim. uma... Mas, enfim, das fêmeas, tem variação das calosidades. Tem fêmeas com quase nada de calosidade e tem fêmeas com muita calosidade. Então, não tem como diferenciar. E aí, a única forma de diferenciar, que vai ser igual da jubarte, é pela região genital, né? Pelas fendas genitais que tem a diferença ali entre as duas, entre macho e fêmea. E aí, claro, na natureza é muito difícil de ver. Então, a gente, no caso da franca, sabe que fêmea é fêmea quando vê um indivíduo adulto acompanhado de filhote por várias horas, por mais de um dia. Isso, né, nos dá um indicativo de que aquela baleia adulta é uma fêmea. Isso, nas jubates e até nos outros cetáceos é assim que a gente consegue identificar pequenos cetáceos também, né? Quando a gente vê um bicho um pouco maior com filhotinho, a gente já associa com a fêmea com filhote, justamente porque esses bichos precisam amamentar. Enfim. Deixa eu ver aqui. Tem uma perguntando sobre albinismo nas jubates e nas francas, que poderia ser uma característica mais pertinente nos machos. No caso das francas, acontece. Eu vou dizer para você, eu não sei das jubates, realmente eu não sei se isso poderia ser uma característica de... Os filhotes, eles nascem mais claros, mas não caracterizaria albinismo, assim, e nem uma diferenciação sexual nisso. Não. E nas jubates tem uma diferença que as jubates albinas, elas são albinas de verdade. E no caso, o albinismo típico, geneticamente característico. No caso das francas, não é. É um falso albinismo, porque escurecem e ficam cinzentadas depois ao longo à medida que crescem. Isso também eu mostrei, falei na minha live. Então tem uma foto até mostrando o filhotinho que a gente identificou quando nasceu. Ele era bem branquinho e a gente teve a oportunidade de avistar eles alguns anos depois e ele foi escurecendo, ficando um pouquinho cinza. Vai ficar preto, mas ele vai escurecendo. Então é um falso albinismo. Sim. E aí, tem um aqui que já foi respondido. E esses albinos nas francas, eles geralmente são macho. A probabilidade maior de nascimento de indivíduos albinos nas francas é de macho. De macho. Aqui pergunta se as fêmeas e os filhotes das francas se juntam em algum grupo, já que elas não têm esse acompanhamento, elas são avistadas sozinhas. As francas são bem solitárias, até onde a gente sabe. Os indivíduos aparentemente não migram em conjunto, talvez se comuniquem à distância. A gente não vê a chegada de muitos indivíduos ao mesmo tempo. Existe a única associação mais permanente entre a mãe e o filhote durante o primeiro ano de vida e nas áreas de alimentação, que já tem registro de avistagem, e a gente não sabe muito sobre as áreas de alimentação, comportamento alimentar aqui no Hemisfério Sul, mas tem muita informação no Hemisfério Norte, e aí se avista várias francas na mesma área, se alimentando. Obviamente, todos os filhos vão onde tem alimento, então eles acabam se encontrando e se aglomerando, mas não tem nenhuma evidência de que os filhotes se juntem, de que elas andam juntas. Não existe uma estrutura social coesa, uma permanência assim, de indivíduos. Com relação às francas, não. São animais tradicionalmente mais solitários. As jubates, quando a gente vê um grupo maior, assim, de mais de 5 indivíduos, ou 4, 5 indivíduos, geralmente associado a grupo competitivo. Quando aí já tem uma disputa ali pela fêmea, então são alguns machos que vão fazer essa disputa. Mas geralmente os grupos também, é fêmea com filhote e o escorte, que cola na fêmea ali. Tem uma aqui que eu acho que, com a recuperação populacional da franca, é possível elas frequentarem a mesma região que a jubarte aqui no Brasil? Por exemplo, em São Paulo, Espírito Santo. Uma ótima pergunta. Espírito Santo já foi avistado, né? Sim. Inclusive, vale comentar que em muitas temporadas, a gente está chegando agora, né? As duas espécies estão... As jubates já chegaram, já tem aí algumas avistagens no Brasil. As francas ainda não. Já chegaram na Argentina, então daqui a pouco a gente vê aqui em Santa Catarina, a gente não teve ainda nenhum registro.
Mas com a recuperação populacional, a gente espera que elas voltem a reocupar a antiga área de distribuição da espécie, que ia até o sul da Bahia, antes da caça. Nós temos registros de Sim. caça dos animais ao longo de todo o litoral brasileiro até o sul da Bahia. E o que eu ia falar que é interessante é que em algumas temporadas já aconteceu, para nossa surpresa, da primeira avistagem de franca na temporada ser no litoral sul da Bahia ou até mesmo no Espírito Santo. Acho que foi uns 4 anos Sim. atrás, se não me engano, Uhum. 2017 ou 17. 2017, que a Acho que é primeira avistagem 2017. que nós soubemos foi feita pelo Pércio aí do Instituto Orca, aí no Espírito Santo. E a gente, né, Sim. fica surpreso como que primeiro apareceu franca aí, não aqui. Mas isso, claro, é um reflexo muito positivo da recuperação populacional. É claro que elas vão enfrentar vários desafios, porque as condições do litoral se alteraram, né, tão diferentes. A gente tem que monitorar Sim. isso. Mas a gente espera que sim, que elas voltem a aparecer. Em 2018, nós tivemos um recorde de avistagens, onde nós contabilizamos no sobrevoo principal da temporada, que é em setembro, só aqui no sul, quase 300 baleias, precisamente 273 baleias francas, em 2 dias de sobrevoo. Naquele ano, foi um ano que teve muita avistagem de baleia franca na região sudeste até o sul da Bahia. Uhum. Por quê? Porque quando a gente tem um maior número de baleias aqui, elas acabam se espalhando mais, acaba que aumenta a Sim. densidade, elas se distribuem para uma área maior. A gente está observando isso. Em anos que a gente tem, e aí teve registro em toda a costa, quem tiver aí de outras áreas, né, pode ser testemunha de quantas informações, quantos aparecimentos a gente teve ao longo de toda a costa até o litoral sul da Bahia, naquele ano de 2018. Foi um ano histórico para a gente. Nos anos que a gente tem menos indivíduos, acaba se restringindo aqui, que é a principal área de ocorrência, ou aqui que a gente fala nós estamos em Imbituba, né, que é no litoral centro-sul de Santa Catarina, onde inclusive nós temos a principal área de concentração da espécie, que é protegida pela APA da baleia franca, que foi uma proposta nossa, com base no nosso trabalho de pesquisa, para proteger essa área que é super importante para a reprodução da baleia franca. Então, em anos que tem menos indivíduos, a principal área de ocorrência é a região central aqui da APA da baleia franca, ampliando um pouquinho até a extensão da APA, que vai desde o sul de Florianópolis até o Balneário Rincão, né? O litoral centro-sul aqui de Santa Catarina. Em anos que tem Santa mais Catarina. ela se distribui para uma área maior. Então, a gente tem que torcer para ter bastante baleia esse ano e a gente não consegue prever. A gente ainda não descobriu a mágica para prever quantas baleias vão vir para cá e saber o que a gente vai ter ao longo do litoral. O que a gente tem que fazer é o nosso trabalho de monitoramento e as parcerias com as outras instituições. Tem vários projetos ao longo da costa que sempre nos fornecem informações também, ajudam a gente a fazer essa compreensão sobre a distribuição, a dinâmica de ocorrência das francas aqui no Brasil, ainda que nessa principal área de concentração a gente tem esse trabalho sistemático aí longo por quase 40 anos. Esse ano a gente está completando 37 anos acho que é isso, se a minha conta não estiver errada, de pesquisa sistemática para a conservação da baleia franca. 39 anos. 39 anos, nossa. E a gente não sabe tudo, né? Mesmo com todo esse Sim. tempo de monitoramento, de trabalho de pesquisa, nós não sabemos tudo. Por isso a importância da continuidade, por isso a importância da gente garantir recurso, garantir meios de dar continuidade ao nosso trabalho, e por isso o patrocínio da Petrobras veio em excelente hora para que a gente possa continuar esse trabalho de forma intensiva e ampliar, né? A gente tem muitas coisas que a gente não sabe, como eu já falei, sobre a espécie, até com relação às áreas de alimentação. Então, esse ano a gente vai iniciar um projeto para ampliar esse trabalho. Eu estou vendo aqui que a gente está com o tempo correndo, a nossa conversa está super interessante. Eu ia só complementar assim, a questão mais da distribuição, né? No caso das jubartes, elas são avistadas desde a costa, né, sul do Brasil até o Pará, incluindo ilhas oceânicas, né? Fernando de Noronha, os rochedos do Arquitalu de São Pedro de São Paulo, né? Então ele é um animal que ele pega essa parte um pouco mais oceânica mesmo, diferenciando um pouco da franca, né? Que ela vai virar um pouco mais costeira, talvez aqui do Sudeste até a Bahia, enfim, nessas outras áreas. Fazendo esse gancho ali com a distribuição das francas para ver onde elas teriam esses momentos assim de encontro. Né? Eu tive uma pergunta ali se já teve interação, né, entre franca e jubarte.
O pessoal, os pesquisadores do Instituto Baleia Jubarte, lá em Abrolhos, viram, já registraram uma interação. A gente já Lá. viu jubarte aqui perto da nossa, aqui na costa também, não interagindo exatamente com as francas, mas na mesma área, aqui na mesma época de ocorrência, nós já encontramos. A gente tem, infelizmente, alguns encalhes de jubarte aqui também, que mostra que elas ocorrem por aqui. Claro, é uma rota migratória, né? Mas o fato de encalhar na costa mostra que elas passam meio perto da costa aqui. Então, e a gente já viu, como eu disse, animais vivos. A gente teve até um emale de uma jubarte aqui, uma jubarte que acabou se prendendo numa rede de pesca há uns anos atrás, e a gente conseguiu, com a ajuda dos bombeiros, conseguiu soltar. Era um indivíduo bem magro, dava para ver que estava doente, assim, bem debilitado. Acabou vindo bem perto da costa mesmo. E a gente já viu viva durante o sobrevoo de monitoramento que a gente faz, que é no Corrência das Francas em setembro. A gente já teve oportunidade de ver, se eu não me engano, umas 2 vezes baleia jubarte. Mas não é porque elas ficam mais afastadas da costa. Sim. E é comum as francas terem em Abrolhos e interagirem com as jubartes lá, pelo que a gente sabe. Sim. Uma pergunta que eu queria te fazer. As jubartes, geralmente as fêmeas com filhote, elas têm um retorno mais lento, assim, né? Inclusive, ano passado, elas retornariam após os últimos grupos a retornar, né, para a área de alimentação, na fase migratória. Inclusive, ano passado, o monitoramento de cetáceos do Amigos da Jubarte, que é uma parceria de uma condicionante da Vale, eles perceberam que os grupos, em junho e julho, eles estavam mais longe da costa, mais próximos à quebra ali no talude, né, da plataforma para o talude. E nos meses de outubro, no mês de outubro, mais próximo da costa. Então, e essa possibilidade dessa fêmea com filhote estar retornando mais próximo da costa. E após, né, os outros animais. As francas seguem esse padrão também de um retorno posterior das fêmeas com filhote? Então, como a gente praticamente não tem a ocorrência de indivíduos adultos aqui, a gente, ou na verdade, sim, a gente tem pouco, e os poucos, eles ocorrem no início da temporada. Só que uma boa parte desses indivíduos adultos, eles acabam sendo fêmeas que chegaram grávidas e vão ter os seus filhotes. E aí permanecem, essas fêmeas, depois que o filhote nasce, permanecem aqui por mais tempo. A gente, através da foto-identificação, já verificou que as fêmeas, depois que o filhote nasce, elas tendem a permanecer aqui em torno de 2 a 3 meses no máximo. Por mais que a temporada ela se estenda por em torno de 5 meses, os primeiros indivíduos começam a chegar aqui em julho e os últimos vão embora na metade de novembro, por aí. É muito raro a gente ter uma baleia franca que chegou aqui em julho e permaneça até o final da temporada. E isso a gente sabe porque a gente faz sobrevoos, já fez por muitos anos sobrevoos mensais, onde a gente consegue, então, fazer esse acompanhamento. E agora a gente começa, a gente com o uso do drone, que eu sei que vocês usam aí também, como estão começando a usar ou vão começar a usar aí também para monitorar esses animais, a gente com o drone consegue fotoidentificar as baleias com uma frequência maior do que só durante o sobrevoo, que acaba sendo um investimento maior, é bastante oneroso. Está tendo a oportunidade também de acompanhar esses indivíduos a uma escala menor, assim, de tempo, né? Não só uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, que é a periodicidade atual dos sobrevoos, e consegue ter mais informação sobre o tempo de permanência das baleias aqui. Mas, de modo geral, é em torno de 2 a 3 meses. 3 meses. Até eu vou fazer um gancho, né, dessa parte do drone para a gente falar das inovações, né, que a gente está tentando implementar nos 2 projetos. Acho que o drone pode ser um assunto em comum realmente, porque ele é uma ferramenta nova, uma ferramenta relativamente barata, com pouca interferência, né, nesses bichos do comportamento e tudo mais. Aqui a gente, então, pela UFES, a gente já estava desenvolvendo o drone monitoramento da megafauna, só que mais voltado para pequenos cetáceos, que é na região ali do Rio Doce. E a gente foi, então, convidado pelo pessoal do Amigos da Jubarte, dentro do Jubarte Lab, para executar o drone monitoramento. Então, ele não é somente enquanto a gente está na embarcação e ao encontro das baleias a gente levanta o drone. Ele é feito, todo o transecto é realizado, uma parte do transecto é realizado somente pelo drone. Então, a embarcação ela vai até pontos já pré-estabelecidos antes. Essa embarcação ela para e aí o drone faz a varredura, então, nessa região. Não só pelos borrifos, mas ele vai fazendo uma varredura para a gente fazer ali, ver realmente ali a abundância e uso
né, desse habitat delas. A gente implementou no passado algumas saídas para fazer a prática da ferramenta, né, com as baleias jubartes. E esse ano, então, se tudo der certo e o Covid deixar, a gente vai fazer, então, já de forma sistemática, esse monitoramento utilizando o drone mesmo, para fazer uma avaliação de comportamento, né, para ver o tamanho relativo das fêmeas, os filhotes, qual é o tamanho que eles estão, né, para tentar fazer essa avaliação de cima. E é uma ferramenta realmente que ela traz possibilidades infinitas de observação e de análises comportamentais e num preço muito diferenciado de quando você faz um sobrevoo, né? E vocês fazem fotoidentificação com sobrevoo e agora vocês vão utilizar o drone, isso? Na verdade, o drone não substitui o sobrevoo, porque o sobrevoo faz helicóptero para ter mais possibilidade de fazer uma fotografia com mais qualidade. Acaba que o custo-benefício é muito positivo do uso do helicóptero, até porque a água aqui é turva, então a gente não consegue ver as baleias debaixo d'água, tem que esperar subir, muitas vezes tem que aguardar e circular a baleia com o helicóptero, fica muito melhor. E a vantagem do helicóptero é que a gente cobre uma área maior, a gente sobrevoa cerca de 300 quilômetros de costa e chega a registrar a média de 100 baleias no sobrevoo, que é a nossa média de ocorrência aqui. Falei antes do pico, né, do recorde de quase 300, mas isso não é comum, né? Foi atípico, um ano atípico. Nossa média em torno de 100 a 100 e poucas baleias. Isso a gente consegue fazer num dia, sobrevoar 300 quilômetros de costa e fotografar para fotoidentificação todas essas 100 baleias avistadas. O que com drone seria impossível. Então, o drone... Não tem, ele é limitado. Como uma tecnologia super importante para a gente fazer o monitoramento em menor escala. Para a gente obter informações, como tu falou, mais pontuais de comportamento e, no nosso caso, que a fotoidentificação é aérea, obviamente a gente consegue fazer a fotoidentificação. Então, por exemplo, nós vamos numa enseada onde tem uma ocorrência, sei lá, de 5, 6 baleias, a gente faz um voo e a gente consegue fazer imagem e fotoidentificar 2 baleias com uma bateria de drone. Que o que a gente tem para nós hoje, bateria dura em torno de 20 minutos, então não consegue otimizar. Mas obtém registros que de outra forma a gente não teria, que são essas imagens aéreas por mais tempo sobre o comportamento dos animais, a interação entre os animais, com zero interferência no comportamento. Isso é o mais interessante dessa tecnologia, né? Porque a gente pode fazer informações, ampliar os estudos comportamentais com uma visão privilegiada, esclarecer dúvidas sobre comportamentos que antes a gente não tinha, porque, por exemplo, a presença do helicóptero, por mais que a gente cuide, a gente respeita uma altitude mínima de 100 metros, que é o que a legislação determina, mesmo a gente fazendo pesquisa, né, a gente tem licença de pesquisa, nós poderíamos diminuir a altitude, mas com a tecnologia das câmeras digitais de hoje isso não é necessário, então a gente não faz. A gente observa o comportamento dos animais e a gente acaba, às vezes, em 30 segundos, 1 minuto, consegue fazer a fotografia do indivíduo, mas a gente não fica ali 10, 15 minutos filmando o comportamento, até porque o próprio ruído do helicóptero, além do custo, que é absurdo, né, o próprio ruído do helicóptero poderia interferir no comportamento que a gente está observando. Então, o drone veio para isso. É uma tecnologia maravilhosa que vai agregar muito, já está agregando muito e permitindo a gente ampliar essas pesquisas nessa linha. A parte de comportamento e uso de habitat, ele é fundamental. Eu acho que ele veio assim certeiro, né? Ele, claro, ele tem até os quilômetros, ele não consegue fazer, são muitos quilômetros que ele vai. A gente tem que ficar sempre observando o drone, com perigo de colisão com um helicóptero e outras coisas assim, porque ele pode atingir 100 metros também. Então, ele é um pouco limitado nesse sentido, realmente, mas ele traz outros tipos de informações, né? Mais ricas, assim. Deixa eu ver aqui, o pessoal avisou que faltam 7 minutos. Vamos, de repente, fazer o seguinte, fazer um encerramento, que a gente, bem ou mal, a gente já foi falando sobre as perguntas no meio do caminho, né? Seria uma coisa que a gente deixaria mais para o final. A gente fica à disposição também, né? Depois do nosso Instagram, para perguntas. Eu acho uma dúvida, perguntas mais específicas, né? Disposição. Isso. Eu vou fazer um panorama ali rapidamente sobre o Covid, no caso, dentro desse ano do monitoramento, que eu acho que é um assunto importante, e vou pedir também para você nos explicar como que vocês vão lidar com esse novo cenário que foi apresentado esse ano, né? A gente
A gente está, como eu estava dizendo, a gente está fazendo uma implementação né, de um monitoramento diferenciado. Esse ano a gente tá com a proposta de fazer o drone monitoramento, fazer a bioacústica passiva com o pessoal do Andriolo, fazer o sobrevoo tripulado para ver abundância com o pessoal do GEMARS também, né, nessa área da Grande Vitória, que é onde a gente está cumprindo esse monitoramento junto com a Vale, que são 3.000 quilômetros quadrados. E aí a gente faria também o embarque nos rebocadores que vão até as barcaças que ficam, né, ancoradas ali próximos ao Porto de Tubarão. Então a gente tentaria utilizar esses 4 métodos como monitoramento, além da educação ambiental, dos cursos, do turismo, né, do Whale-Watching aqui, que ele é bastante forte, que o Amigos da Jubarte apoia bastante. Inclusive, vão pesquisadores junto nas saídas para conversar com a população, para dar instruções, para explicar sobre as baleias, né? Então, assim, esse ano a gente está um pouco mais cauteloso e ainda não foi marcado, por exemplo, as saídas, né? A gente quer que no estado, pelo menos, a gente está num libera comércio e vai para lockdown, assim, do dia para a noite. Então, a gente está fazendo, né, quase sempre conversando para ver quando que a gente vai conseguir fazer alguma primeira saída, né? A gente está com um projeto do Golfinhos do Brasil também, que é um projeto novo para fazer mapear a área ali da Baía de Vitória, de onde estão esses golfinhos, para ter uma outra rota de turismo também, né? Para o pessoal que tem muito sotalha, tem tour, se um pouco mais para fora também. Enfim, então para a gente tentar mapear esses bichos que estão aqui na volta e fazer uma rota alternativa à rota das baleias quando não tiver o turismo de baleias, quando elas não estiverem aqui. Mas esse ano, então, a gente está com tudo ainda engatinhando para ver como a gente vai, né, trabalhar em função do Covid para ser seguro para a equipe, seguro para o turismo, seguro para quem está participando. Então, por enquanto, a gente está ainda em stand-by em alguns aspectos, né? Só gerenciando mídias e coisas assim. E vocês aí? Como é que A gente estão? aqui da mesma forma, né? A gente tem uma continuidade que a gente precisa tentar assegurar, né? Que são quase aí 40 anos, como eu falei. Mas com segurança, claro, né? O sobrevoo provavelmente vai ser possível, porque o principal sobrevoo é em setembro, então até lá a situação já talvez esteja mais amena, mais tranquila. Nós estamos agora com o nosso centro de visitantes fechado temporariamente, até essa situação também se definir. O monitoramento de ponto fixo, a gente já fez a seleção dos estagiários que nos auxiliam, a gente monitora cerca de 16 praias ao longo da costa, ao longo dessa área da APA da Baleia Franca. Nós fizemos a seleção, estamos divulgando o resultado nessa sexta-feira. Tem muita gente na expectativa aí para saber se vai ser selecionado. E aí talvez a gente adie o início desse trabalho nos pontos fixos, e isso vai depender dessa situação do Covid, né? Graças ao patrocínio da Petrobras, nós temos um projeto novo em andamento que vai iniciar esse ano, que é o trabalho sobre ecologia alimentar das Francas, através de saídas embarcadas para coleta de amostras de pele. Nós estamos preparando tudo para iniciar. Esse também é um trabalho que não gera aglomeração, né? Uma equipe com 2 ou 3 pessoas na água, então isso vai ser possível de realizar também, a gente espera que sim. A gente não está em lockdown aqui em Santa Catarina, as coisas já amenizaram. Nós temos um trabalho forte de educação ambiental e temos um projeto novo nas escolas também, que com o ProFranca, que é o novo projeto, a gente tem planejado para iniciar nessa temporada. E aí isso sim nós vamos ter que aguardar, porque as escolas aqui, todo o comércio, as empresas e indústrias voltaram a funcionar com as medidas de segurança, com menor capacidade, mas as escolas ainda não estão funcionando por segurança e não sei se ainda não retomaram as aulas, e eu não sei como é que vai ser isso. Então, esse trabalho talvez tenha que ser adiado. Falou em cursos e capacitações, né? Nós temos oferecemos uma capacitação aqui para guias e condutores ambientais, porque a gente pode ver as Francas a partir da costa aqui, né? Então, nós capacitar eles também dentro do ProFranca. E aí o curso seria presencial e nós estamos convertendo ele para um formato online. A tecnologia nos permite executar esse trabalho, né? Então, a maior parte do curso ela vai ser online e a gente está ajustando, está adaptando, estamos nos cuidando. Aqui também. A gente fica em casa, né? A gente está já com o tempo esgotando. Eu queria Estamos. Um agradecimento. De novo a Petrobras, que patrocina o projeto Franca Austral, ProFranca, que é o nosso novo projeto, executado pelo Instituto Australis,
patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. E agradecer a todos que estão assistindo a gente, que fizeram muitas perguntas, que estão interessados no nosso trabalho, nos colocamos à disposição para responder. Agradecer as nossas equipes que estão por trás da gente, né? Tem a Bia ali ajudando a gente, também a minha equipe contribuindo para que a gente possa contemplar todas as perguntas enfim, acho que é isso. Muito bom, Karina. Ajudou, né? Todo esse trabalho que a gente faz ao longo desses quase 40 anos, que iniciamos tempo atrás, ele teve muitos voluntários.